Olá, aqui é o Luiz Felipe, o Luiz Dev, e este é mais um vídeo aqui do canal Next Wave Education. Nesse vídeo eu vou falar sobre testes unitários com .NET. Então vou dar uma breve introdução ao que são testes unitários, seus benefícios, e já vamos para uma abordagem prática sobre como podemos escrever nossos primeiros testes. O que vamos ver hoje, o que são testes unitários, padrões para escrita e, finalmente, o Show Me the Code. Então vamos lá, o que são testes unitários? Testes unitários são métodos que vão verificar o funcionamento de nossas unidades de código. O que são unidades de código? Quando estamos falando, por exemplo, do C#, estamos falando aí de métodos, né? E claro, seus objetos que estão associados. Se estivéssemos falando, por exemplo, de outra linguagem, como JavaScript, provavelmente estaríamos utilizando o termo funções. Então, de linguagem para linguagem, aí vamos mudar o termo. Então, quando estamos falando de testes, por incrível que pareça, o objetivo não é ter uma grande cobertura de código, né? Cobrir todo o seu código de testes. Na verdade, o objetivo do teste unitário é que você consiga ter um melhor desenho do seu código, né? Uma melhor arquitetura, uma estrutura de código menos acoplada, uma estrutura de melhor manutenção. Então, quando estamos falando, por exemplo, de classes que têm muitas dependências, aí estamos falando de um cenário que ele é mais desafiador para se executar testes unitários, né? Na verdade, para se escrever e executar testes unitários. Porém, em classes que tenham muitas dependências, acabamos aí tendo cenários muito desafiadores para a escrita de testes unitários. Afinal, você precisa montar o cenário de teste. Então, quando temos aí classes com muitas dependências, acabamos tendo um cenário bem complicado de escrever testes. Mas a ideia é exatamente chegar nesse modelo menos acoplado para que os testes sejam escritos de forma mais fluida. Então, digamos que os testes aí unitários são como se fosse um termômetro para saber se o seu código ele tá bom, ele tá menos acoplado, ele tá pouco acoplado, ele tá com código com uma boa manutenção, certo? E a métrica que utilizamos para testes é cobertura de código. Então, a realidade não existe aí uma métrica quão bons, né? De qual a excelência aí dos testes que você está escrevendo. Não existe essa métrica. Então, o que temos aí é a cobertura. Então, os seus cenários de teste, seus cenários de código estão sendo cobertos por testes, essa seria a métrica que temos. Então, claro, como comentei, você ter 70%, 80% do seu código coberto por testes não quer dizer nada se o seu código é perfeito ou não. Essa é a realidade, certo? Mas é a métrica que temos. Então, quais são os benefícios de testes unitários? Primeiro, você tem uma cobertura aí de caminhos principais, alternativos de exceção. Você tem aí detecção de regressão de erros, ou seja, aconteceu um erro, você escreveu um teste. Se esse erro voltar no seu código, por exemplo, um merge que acabou sendo feito de forma errada, esse código, um problema acabou voltando, seu teste de forma imediata vai detectar esse erro, certo? Documentação de regras de negócio, então você acaba, quando você cria cenários de teste, você acaba documentando dentro dos seus testes unitários os cenários, os principais cenários do seu código. Então isso, quando alguém, por exemplo, entrar na sua equipe, ela vai conseguir encontrar, a partir da leitura dos seus testes, vai conseguir encontrar os principais componentes, principais cenários, os caminhos principais, os caminhos alternativos, os caminhos de exceção. Então, basicamente, seus testes estão funcionando aí como uma documentação. E, finalmente, melhor desenho de código, que é o principal benefício do teste unitário e principal objetivo, que é você conseguir chegar em um desenho melhor de código. Então, os padrões para escrita de testes, os testes não são escritos de qualquer forma, né? Você pode, se quiser, mas temos aí padrões de nomenclatura e padrões de estrutura, né? Temos o AAA, que é o Arrange, Act, Assert, onde o Arrange ele é como se fosse a parte de preparação para o teste, né? A criação, configuração de mocks, caso tenha. O Act, que é a ação a ser testada, e o Assert, que é a checagem de estado pós-ação. Já o Given, o Then, ele, no caso, é mais por uma nomenclatura de método, né? De classe. Então, por exemplo, você pode ter aí uma classe por cada caso de uso, uma classe por classe testada, temos diversos cenários, mas o Given, o Then é, dado que tal método ele é chamado, ou que os dados de tal método são inválidos, ou que então você utiliza a sua condição. Quando eu invoco o método, então temos aí uma exceção ou temos um sucesso, aí você vai realmente descrever com base aí na situação. Então, por exemplo, dado que parâmetros válidos sejam passados, quando eu invoco tal método, então resulta em um sucesso. Esse é um exemplo aqui do Given when then, vou mostrar um exemplo. Então vamos para a nossa parte do código. Eu vou abrir aqui no nosso Visual Studio. Caso você queira criar um projeto de teste, né, eu já tenho um criado, você pode vir aqui na hora de criar um novo projeto, você tem o XUnit Test Project, no caso utilizamos XUnit para isso. Você pode selecionar aqui a linguagem C#, aqui na parte do modelo, né, tipo de projetos, colocar teste, né, e aí você vai ver alguns exemplos como o MS Test, o NUnit, o Unit Test Project, o .NET Framework e o XUnit Test Project. Então seria esse aqui, XUnit Test Project, combinado? Aí já temos o nosso projeto aqui. Eu vou basicamente criar uma classe, né, que vai implementar aí cálculo de impostos, certo? E vamos fazer uns testes em cima dessa classe. Então vamos lá, eu criei aqui uma classe com esse nome de Calculate Tax Tests, na verdade tem um T aqui a mais, né? Então vou até renomear aqui para seguir correto.
Pronto. Então, o que eu vou ter aqui, por exemplo, né? Vou implementar aqui, né, nosso método de nossa calculadora. Pensei antes em deixar já o método pronto, mas bora implementar aqui até para ficar mais fácil de você ver qual foi a lógica seguida, né? Vou ter, por exemplo, aqui um salário, né, que eu vou receber em decimal. Então, se o salário for menor ou igual a zero, ou seja, se ele for negativo, eu vou retornar aqui null. Se o salário for maior que igual a 10 mil, eu, por exemplo, eu vou colocar aqui, imposto vai ser salário vezes 0,3, aí else if, por exemplo, se o salário for maior ou igual que 5 mil, ou seja, se ele não é maior que 10 mil, ele agora vai ter que ser maior que 5 mil, né? Então vai ser esse intervalo entre 5 mil e 10 mil. Eu vou retornar o salário vezes 0,2, ou seja, 20%, se não, vai ser o salário vezes 0,1, né? Que seria 10% aí de taxa, né? Então essa é a nossa classe, né, de calculadora, né, de taxa, de imposto. Então vamos fazer testes, escrever testes para ela. Então, por exemplo, usando aí o XUnit, vou colocar uma anotação chamada fact e coloquei escrever nosso método. Então, por exemplo, dado que salário is invalid, por exemplo, salary is invalid, inválido, provavelmente é um salário negativo. Dado que eu invoco o método, eu vou, por exemplo, fazer o quê, né? Então agora a gente tem algumas possibilidades. Como aqui eu já estou colocando aqui calculate tax, né? Talvez seja já o nome do método, você poderia, por exemplo, deixar a ação, né, aqui no nome do método e aqui, ó, dado que o salário is invalid, eu posso colocar, por exemplo, return null, por exemplo. Você pode colocar, por exemplo, o nome inteiro. Então, por exemplo, dado que o salário é inválido, quando calculate is called, por exemplo, quando o método calcular é chamado, retorna nulo, né, com a possibilidade. Aqui vou criar minha estrutura, né, que é arrange act assert. Arranjar vai ser o que aqui, ó, que é aqui minha calculadora, né, instanciar minha calculadora, e vou definir aqui que o salário vai ser, por exemplo, menos 500, né, que é um salário inválido, né. Aqui eu vou calcular o imposto, né, em cima disso, passando meu salário, e aqui um assert. Agora vamos começar a utilizar métodos de asserção, né, de checagem. Então, a gente vai usar esses métodos através da classe assert do XUnit, e aqui eu posso fazer, por exemplo, ó, assert null tax. Por quê? Porque eu estou verificando que tax é nulo, né? Tem outras opções que eu vou mostrar lá a seguir, mas assert null seria, por exemplo, a primeira delas. Mas eu posso, por exemplo, aqui, ó, assert.false, verificar se o valor é falso, verificar que é verdadeiro, aí vou verificar que o valor é verdadeiro, né? Eu tenho diversas opções aqui que você pode verificar. Assert empty, por exemplo, que uma coleção é vazia, ou que é not empty, ela não vazia, né? Se ela for vazia, olha só o que temos por aqui. Eu posso ser tanto uma coleção vazia quanto uma string vazia, né? Então você tem aí um overload desse método, beleza? Mas no nosso caso, vou usar só esse método, verificar que seja nulo. Vou colocar aqui a nossa aba, né, de teste. Se você não estiver achando aí sua aba de testes, você pode vir aqui em teste e usar teste, abrir, por exemplo, teste explorer, né? Caso não esteja, mas aqui no nosso caso tá. Eu vou clicar aqui no botão direito e run. Ou pode colocar, por exemplo, botão direito no teste, run testes, ou botar na classe run testes também. Então você vê qual a forma que você preferir fazer, combinado? Tá executando aqui, ó, e sucesso, né? Deu sucesso, beleza, perfeito. Se, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, assert not null, ou seja, que não é nulo, claro que tá errado, né? Porque a gente espera que seja nulo, mas vamos dizer aqui que, por exemplo, eu faço um erro na verificação, né? Ó, já deu erro, né? Já deu erro. Ou se por um acaso não retornar null, né? O meu método tá errado. Então, nesse caso, o meu método tá errado, porque ele deveria retornar null quando o salário seja negativo, né? Então, quais são outras possibilidades que eu tenho aqui, por exemplo? Caso, por exemplo, salary is under 5 mil, returns, por exemplo, caso seja menor que se calculate call, retorna tax 10%, por exemplo, taxa 10%, né? Então, por exemplo, aqui, ó, imagine que o salário agora vai ser 2.500. Agora não vai ser mais asserção de nulo, entende? Agora vai ser, por exemplo, que ele seja... Aí temos o equal, né, no caso, que é a taxa. Qual vai ser o valor da taxa esperada nesse caso? 250. Que taxa, né? O primeiro parâmetro, ele é o valor esperado. Qual é o valor esperado aqui? 250. E o valor, e no segundo parâmetro, é o valor de fato dele, né? Da variável, do valor que a gente quer verificar. Antes disso também, a gente pode fazer uma verificação, por exemplo, que não é nulo, né? Que aí antes a gente verificava que ele era nulo. Agora a gente pode começar, por exemplo, primeiro verificar que ele não seja nulo. E só depois que ele não seja nulo, eu vou fazer a segunda verificação, que 250 é igual a essa taxa que a gente resultou, né? Beleza? Então vamos lá. Executar meu teste de novo. Agora nossos testes, né? Porque agora são mais de um teste. Ó, 2 passaram. 2 testes aprovados. Perfeito. Posso agora, por exemplo, duplicar aqui meu teste. Por exemplo, colocar que ele é over 5 mil. E agora vai retornar a taxa o que agora?
20%. 30% é só se ele for acima de 10 mil, né? No total. Se colocar aqui, por exemplo, vou colocar 6 mil. Então, se ele é 6 mil e a taxa de 20%, aqui seria 1.200, o valor esperado, né? Então, eu posso executar novamente meus testes aqui. Esse é o meu segundo teste. Faltou o S aqui, né? Salary is over 5 mil. Aqui faltou o I também, beleza? Como a gente mudou o nome, para onde deu algum... Ele não reconheceu mais os testes. Vamos executar novamente. Pronto, perfeito. Os 3 testes aprovados. Então, se por um acaso eu colocar um valor errado aqui, por exemplo, espero 1.500. Ou melhor até, né? Aqui, ó, em vez de ser 0.2, vou colocar, por exemplo, 0.15. O método mudou, né? E a gente tem razões, né? Pode ser que o código esteja errado, né? Da implementação, ó. O teste falhou porque ele esperava 1.200 e recebeu 900. Tá errado, né? Aí você pode entender de algumas formas. Ou alguém que estava mexendo no código errou, mudou para um valor inválido. Então, realmente, os testes dessa forma, eles detectam um erro rapidamente. Ou realmente, seus testes estavam verificando o valor errado, tá? Então, show de bola. E finalmente aqui, eu posso criar mais um método, que é, por exemplo, taxa de 30% para valor que é acima de 10 mil. Então, imagina que agora esse seja o valor aí 12 mil e a taxa dessa vez vai ser 3.600. Executar novamente aqui e olha só, perfeito, todos os nossos testes estão passando, né? Então, com isso a gente está utilizando aí o Xunit para testes unitários, utilizando a estrutura Arrange Active Search, né, com o Xunit, e também estamos fazendo aí asserções, né, tanto baseado no caso de exceção, né, que é o null aí, quando o salário for negativo, por exemplo, quanto os mais diversos casos, como 10%, 20% e 30% verificando seus valores. Claro que a gente tem outras abordagens utilizando aqui, né, no nosso Xunit, para você, em vez de ficar criando um método para cada um desses, você poder simplificar, mas isso nós podemos ver aí em um vídeo futuro. Testes unitários realmente é um tema que eu gosto bastante, é um tema bem relevante nos projetos, né, de mercado, principalmente os projetos maiores, mas os projetos menores mesmo, eles têm bastantes benefícios. Afinal, você saber que seus recursos, que suas funcionalidades estão funcionando do jeito que deveriam funcionar, eu acho que é um benefício muito bom, independente aí do tamanho do nosso projeto. Então, nos vemos no próximo vídeo. Aproveita, já começa a nos seguir, curta esse vídeo, espero que tenha curtido e vamos que vamos.